E quem está no Face ali na live já está vendo, mas você que está nas outras plataformas já vou anunciar a presença do presidente do Clube Amigos da Terra aqui do Tupanciretã, vereador Almir Rebelo de Oliveira, que nos solicitou um espaço, uma vez que é hoje o Dia Mundial? Dia 15. Ah, dia 15, passou já, né? Foi na segunda-feira, o Dia Mundial da Conservação do Solo, e o Almir solicitou um espaço aqui para repercutir esse tema que é ligado a ele já há muitos anos, você que acompanha a nossa programação ou que convive aqui com a nossa região, já sabe que o Almir tem nessa questão da conservação do solo, do meio ambiente, um tema que ele atua com bastante intensidade. E gostaria de trazer algumas informações com relação a isso. Bom dia, Almir, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas. Prazer estar aqui. Igualmente. Almir, conservação do solo é um tema que gera muita polêmica. Você faz parte dessa polêmica, e você coloca aqui na pauta que gostaria de repercutir um pouco a questão do ministro do Meio Ambiente e assuntos de interesse de nossa comunidade e região, inclusive o Dia do Índio também. Pois não, o que você gostaria de repercutir, Almir? Bom, Miguel, dia 15 de abril é comemorado o Dia Mundial da Conservação de Solos. E essa semana eu ouvi também aqui na rádio, reproduzi aqui uma entrevista do ministro do Meio Ambiente, e eu achei muito interessante a posição do ministro, porque já fazem 30 anos. Nosso Clube Amigos da Terra, por exemplo, esse ano comemora 30 anos. Faz mais de 30 anos que a gente se preocupa com a questão do solo e com a questão ambiental. E a gente já teve vários encontros com ministros do meio ambiente, por exemplo, Zequinha Sarney, Marina Silva, né? E esse ministro agora é o ministro que está com uma visão assim mais voltada para o interesse do agroambiental brasileiro. E como nós também estamos numa cidade, que é Tupanciretã, que é uma agrocidade, então a gente estuda muito se é agrocidade, e hoje o governo brasileiro está muito preocupado com o agroambiental, e o ministro sinaliza essa possibilidade de diálogo. Nós estamos trabalhando muito forte nesse rumo. E o ambiental, o Brasil hoje é muito questionado dessa questão ambiental, com outros interesses, e a gente sabe muito bem quais são esses interesses, e a gente sabe que nós podemos ajudar muito, não só o nosso município, como o país. Então, como a gente tem essa história já de trabalho, achei importante a gente vir aqui dizer para os nossos ouvintes que essa questão do agroambiental, Miguel, é muito interessante, embora os nossos produtores não veem dessa forma. Por exemplo, o nosso solo de interesse agrícola tem mais ou menos 1 palmo de profundidade. Esse é o solo. E que interessa para o agro, né? E só que o alimento produzido, ele tem 95% do alimento, ele não vem do solo, ele vem do ar. Então nós temos, e esse percentual é que é responsável pela sustentabilidade da produção de alimentos para sempre, né? A fonte da sustentabilidade da produção de alimentos não está no solo, está no ar. E o produtor brasileiro, e nós todos, sabemos que só que tu não faz produção de alimentos sem ter o solo. E esse solo ele é sujeito a situações de fragilidades, e mesmo nesse pequeno percentual, ele é muito decisivo para te aumentar ou diminuir produtividades. Tem vários fatores que interferem nesse substrato que a gente chama aqui, é o solo. Então o produtor ele lida muito com o solo. Tecnicamente ele é muito orientado a discutir o solo, e isso é bom. Mas aí é que nós entendemos que, diante da discussão que está aí, a gente está, inclusive nós estamos, diante da entrevista que o ministro deu, Miguel, a gente sentiu que o próprio presidente da República sinalizou que ele quer um entendimento do agro com o ambiental, e o ministro ele está com muita disposição para fazer isso, e as nossas entidades, a maioria delas não estão preparadas para dialogar com o ministro. Por quê? Porque o meio ambiente ele é bastante complexo, e eu encontrei, quando eu estudava ainda no 2º grau,
um conceito que eu sempre digo aqui, conceito de meio ambiente, que é o conjunto de condições que cercam o ser vivo. E nesse conjunto de condições que cercam o ser vivo é uma complexidade enorme, mas o principal componente dessa complexidade é o produtor rural, de um lado, e do outro lado quem consome alimentos. Então a gente tem uma consciência muito grande desse complexo, né, agroambiental, e não vai acontecer nada disso de políticas de governo e nem de produção de alimentos se não envolver o produtor rural e as tecnologias que estão aí. Então é um assunto muito interessante, e para nós, Clube Amigos da Terra, que estamos comemorando 30 anos, a gente quer esse ano, estamos agendando um encontro com o ministro, provavelmente dia 17, de 16 a 18 de maio em Santiago, porque o ministro quer discutir a metade sul, e Tupanciretã faz parte da metade sul. Tem um grande projeto para a metade sul, Miguel, que a gente vai comentar muito aqui, à medida que a gente conseguir fazer andar esse projeto. E cabe a mim esses desafios. Aliás, eu acho que eu sou digamos assim, meio que um escolhido para essas coisas, porque eu estou sempre sendo chamado para as grandes encrencas. Esse projeto da metade sul vai ser apresentado ali ou ele já foi apresentado? Não, ele já está em Brasília tramitando. E trata sobre? Trata sobre o desenvolvimento integrado da metade sul. Nós estaremos incluídos nessa fase. Nós estaremos incluídos, e principalmente, Miguel, nos interessa muito, porque o pessoal está dividindo o estado em metade norte e metade sul, e a metade sul e a metade pobre, e aí o pessoal está desconfiado que a metade sul é pobre por falta de investimentos, que se investe muito mais na metade norte do que na metade sul, e a metade sul também tem muito menos representação política. Embora o pessoal acha que a classe política está por baixo, né? Mas a saída ainda vai ser ações políticas. Mas é uma questão de público, né? Nós temos muito mais eleitores na região norte e com certeza vão ter mais número de votos e vão ter mais representantes do que a região sul. Né? Exatamente, mas é um desafio isso para a gente fazer para a metade sul, pelo potencial que tem. E essa potencialidade da metade sul, e Tupã tem uma responsabilidade muito grande, porque o que fortalece a metade norte, que é a produção agrícola, ela está indo para a metade sul. E Tupanciretã abriu a porta da metade sul para essa migração da produção agrícola para a metade sul, que tem características de solo diferentes, sim, clima diferente, né? Que precisa ter uma discussão ambiental bastante forte. Então esse é o tamanho do desafio que eu vim aqui te dizer, que então na questão da conservação de solos, a gente sabe da importância dessa camada, e tudo que pode ser feito, e tudo precisa ser feito ainda, e vai continuar. A ciência está aí. A gente quer fazer, nesse diálogo com o governo federal, a gente quer promover digamos assim, uma aproximação entre os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, da Ciência e Tecnologia e das Relações Exteriores, né? Afinal, vários ministérios precisam serem assim aproximados e tratar em conjunto esse assunto, porque ele é muito interessante. Então, por exemplo, quando você fala assim, dia do índio, que é amanhã, o próprio índio ele está entendendo que as políticas que foram adotadas para eles, porque os índios no Brasil eles têm muito mais área do que os produtores rurais para a produção de alimentos. Então esse dado ele é assustador, né? Porque o pessoal está muito preocupado com o índio, e os índios têm muito mais áreas improdutivas do que a quantidade de áreas para serem produzidos alimentos. E os índios querem produzir alimentos. E aí existe uma questão muito interessante, que o presidente da República ontem tocou nesse assunto, que é a exploração do índio que está sendo usado para tentar preservar o que está embaixo do solo esse dos índios. É que há uma briga internacional, todo mundo está ligado no que está no subsolo das áreas dos índios, do que propriamente no que está em cima, os índios propriamente, para poder explorar isso. Então é um grande desafio do Brasil, e nós vamos ter que fazer essa ponte, dizendo para o ministro que a gente conhece isso, e conhece o potencial, e até dá força política e apoio para o ministro, para que nessa conjunção de esforços entre os ministérios, o Brasil realmente assuma posição mundial de primeiro lugar para a produção de alimentos para o mundo, que é o que o mundo quer, e nós podemos fazer isso. E entre 16 e 18 de maio o ministro deve estar em Santiago. Deve. É um evento lá em Santiago? Não, é que em função dessa
dessa discussão do ambiental, e o ministro sinalizou que ele quer, ele gostaria de discutir esse assunto com os produtores. E a gente sentiu, assim, na base, que as nossas entidades estão muito preocupadas com outras situações, e menos essa, da questão ambiental. E como nós temos toda essa história de discussão já do ambiental a nível de Brasília, a gente conversou com entidades e com novas pessoas que estão surgindo aí para discutir esses assuntos. E diante desse projeto, que é chamado de Desenvolvimento da Metade Sul de forma integrada, por exemplo, Miguel, se Santa Maria tem um centro, ali estaria concentrada a área médica, por exemplo, que então se organize, se planeje para que Santa Maria tenha condições de atender a região nesse quesito que eles são fortes. E de repente Santiago pode ter uma outra característica que interessa também à região, então se estruturaria Santiago. Ou sim, por exemplo, um assunto muito interessante para a metade sul, que já foi tentado explorar, foi o cultivo de florestas exóticas, como é o caso de eucalipto e tal. E para isso é preciso que se organize. Também há uma cobrança muito grande com relação às estradas, que provavelmente existe hoje no Brasil. À medida que se estuda a situação, se descobre que o próprio Exército, o Departamento de Engenharia do Exército, que voltou a fazer estradas, está fazendo os asfaltos de uma qualidade muito melhor do que a iniciativa privada, e faz esses asfaltos por 40% do preço, porque no Exército não tem propina. Então a gente está entendendo que daqui a pouco é possível se discutir, e eu vou defender isso, que essa nossa metade sul precisa de infraestrutura, principalmente estrada e outras coisas, e que de repente, se for o caso do Exército fazer, nós vamos solicitar. Nós queremos essa aproximação com o Ministério do Meio Ambiente e com o Exército, para que a gente veja como a gente pode fazer aquilo que precisa urgente para o desenvolvimento da metade sul. Bom, 9 horas com 57 minutos. Almir trouxe algumas colocações aí com relação à sua preocupação e a sua atenção a esse tema, né, trazendo boas informações aí com essa vinda do ministro, sem dúvida, para a região é fundamental, e pelas colocações que ele está colocando, com certeza ele estará lá presente, defendendo o interesse do segmento também. E é claro que a gente fica na expectativa de confirmar essas informações, ver os reflexos disso, né, e torcer para que a gente possa levar mais informações. Almir, mais algum detalhe para concluir, por favor? E também em cima de uma entrevista que tu fez aqui, Miguel, com o nosso prefeito, também me chamou a atenção, até porque a gente está tratando desse assunto nesse contexto com o ministro, da questão das estruturas. De novo, nós temos uma situação que interessa para Tupanciretã, que é a questão dos trilhos, da aviação férrea e dos moradores. E a metade sul, ela tem vasto número de municípios em que ou a rede ferroviária ela foi desativada, ou ela ainda tem em precárias condições, e dá um total de 36 municípios no Rio Grande do Sul. E daí o dia que eu ouvi a entrevista do prefeito, e o prefeito bastante preocupado e assustado com a situação que chamaram ele em Brasília para discutir esse assunto, e eu já levei essa preocupação para a Câmara, e quero aqui deixar de público, dizer que nós estamos dispostos a, junto com o prefeito, nós discutir esse assunto com os ministérios, porque parece que Tupanciretã estão querendo resolver o problema de forma inicial, e a gente não quer abrir uma jurisprudência em Tupanciretã, para que aquilo que se decida aqui seja aplicado em outros municípios, e a gente conhece o tamanho do problema. E eu já falei na Câmara, por exemplo, que há uma discussão com relação a faixa de domínio e mais a faixa aquela não edificável, que é uma controvérsia nisso. E a gente tem um projeto também, que nós já tivemos lá no senador Jorginho Melo, que vai ser o relator do projeto, que a gente quer aprovar uma lei que de repente resolve isso de uma forma muito menos dolorosa para as pessoas que moram na beira dos trilhos. Então a gente quer discutir esse assunto, e considerando também, Miguel, num contexto de modernidade, que se nós temos outros países onde se fazem linhas férreas, onde os trens passam por dentro de edifícios, praticamente a centímetros das paredes dos edifícios, e para eles lá não tem nenhum problema com relação à segurança, por que aqui no Brasil nós temos que ter 10, 15 metros de distância
prejudicando, com certeza, muitas pessoas que estão ali. E aí também vem aquela segunda questão que mas se tiver que tirar moradores, quem vai pagar essa conta? Quem vai dar novos lugares para o pessoal morar? E eu já coloquei essa questão assim, tá, mas e quem vai pagar? E se não tiver dinheiro? E se tiver que fazer isso? O que é mais barato? É tu tirar os moradores da beira dos trilhos nos centros das cidades? Ou tu tirar a linha férrea de dentro da cidade e fazer lá no costado? Então são assuntos que a gente quer discutir, participar dessa discussão. Não é um assunto só para o prefeito, é um assunto para todos. Aliás, nós levantamos isso em Tupã, porque nós fomos para o juiz federal dizer para o juiz que aquela decisão dele de fazer acordos, a gente queria que ele anulasse os acordos. Naturalmente que o juiz não vai anular acordo, mas ele entendeu que o problema social seria muito grande e a gente teria que tomar outro caminho, e nós tomamos. Então a gente, Miguel, que quer te dizer que os municípios da metade sul precisam de uma rediscussão dessa estruturação, inclusive das linhas férreas, porque precisa muito, o futuro vai necessitar muito disso. Então é um assunto que é muito maior do que a gente está imaginando. Não é simplesmente vir aqui em Tupã, dar um canetaço aqui e usar Tupã, porque resolvemos Tupã agora em tudo que é lugar. Não é assim. Nós vamos ter que participar intensamente dessa discussão. Então, nesse dia que a gente vem discutir aqui conservação de solos e ambiente, questões ambientais, isso é um problema ambiental para nós também resolver. E não vai ser resolvido só pelo prefeito, e sim pelo um contexto até nacional. Então é bom a gente dizer isso para a sociedade, que nós vamos estar atentos a isso. Já vamos colocar para o ministro isso, essa questão dos trilhos, nós vamos falar inclusive do ministro do Meio Ambiente, porque depois ele vai ter que falar com o Ministério da Infraestrutura para entender o que é preciso e de que forma fazer sem prejuízo para a população. Então, é um desafio. E a gente agradece aqui a oportunidade que nos dá para trazer isso para os nossos ouvintes. Então, entender que a gente está muito ligado nessas questões e vamos ver se a gente, Miguel, faz com que da discussão saia uma solução que seja melhor, que interesse para o desenvolvimento da metade sul. Obrigado, Almir Ribeiro de Oliveira, que solicitou um espaço para repercutir a questão do Dia Mundial da Conservação do Solo, que foi na segunda-feira, dia 15, e outros aspectos, como a vinda do ministro do Meio Ambiente para a região e temas que são de nosso interesse aqui. São 10h02, eu vou ao intervalo comercial, nós já voltamos com a sequência do seu programa Variedades, em nome de Farmácias Associadas aqui. Você tem amigos? Farmácias Associadas em Tupã, Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. Estamos também em nome de Delta Sul, show de ofertas, toda loja com primeiro pagamento só para junho. Você pode pagar lá também 20 vezes lá na Delta Sul, na Vaz Ferreira, aqui no centro da cidade. Lá tem um smartphone, o LG K11, o Alpha, por R$ 799 à vista ou 8 vezes de R$ 99,90 sem juros na Delta Sul. Um rápido intervalo comercial, eu já retorno.